capítulo 3. Glória a Deus. Hoje é um culto de oração e nós não vamos fugir diretamente desse tema, até porque eu acredito que tudo, né, envolve essa temática de oração, tudo, até porque a oração, ela não é um ritual, não é uma receita, né, que eu tenho que seguir, não é uma coisa metódica. Oração é relacionamento com Deus. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, isso envolve absolutamente tudo. E com certeza aquilo que Paulo, né, compartilha conosco nesse texto, também fala desse relacionamento com o Senhor. E o texto, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 3 de 1 Coríntios, eu peço encarecidamente que você abra sua Bíblia nesse texto, que você acesse esse texto aí no seu celular, mas que você acompanhe a leitura comigo, né? Eu acredito que a igreja já se habituou à forma que nós ministramos, e eu gosto muito de me apegar a cada palavrinha do texto lido, até porque cada palavra, por menor que seja, importa. E quantos tesouros a gente encontra, a gente desvenda ali em uma única palavra. Às vezes de um texto inteiro, de 20, de 30, de 40 versículos, uma palavra, ela ministra ao nosso coração de tal forma que parece que todo o restante do texto não está ali, né? De tanto que aquela palavra se destaca e começa a ministrar o nosso coração. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Eu vou pausar, né, até esse momento, aqui no verso 2, porque eu gostaria de levantar alguns pontos para levá-los, né, à reflexão de alguns detalhes que Paulo chama a atenção aqui. Ele está falando à igreja de Coríntios, uma igreja repleta de dons, uma igreja muito rica de dons. Aqui havia com certeza ministros de louvores muito bem preparados, haviam pessoas que pregavam muito bem, com certeza havia ministérios muito bem desenvolvidos na igreja e todos de maneira muito atuantes, mas apesar de tudo isso, Paulo diz que Coríntios se tratava de uma igreja composta por crianças. E nós entendemos que quando ele fala que a igreja era como uma criança, não estava falando necessariamente de uma faixa etária. Com certeza ela não era composta só por crianças, mas está falando sobre a maturidade dessa igreja. Era como se ela fosse como criança. Atentem-se que o verso primeiro, ele inicia com uma conjunção que dá a ideia de contrariedade. Que conjunção é essa? Essa palavra porém, eu não sei como é que está aí na sua versão, se é mas, né, se é entretanto, mas na minha está porém. E isso me dá uma ideia de contrariedade. Me faz entender que o que ele falou antes disso, porque percebam que tem algo antes, nós estamos no capítulo 3 dessa carta, e 1 Coríntios por completo é uma carta, e nós estamos aí no andamento já dessa carta. Então algo Paulo falou anteriormente, e pelo uso dessa conjunção me dá a entender que o que ele falou antes foi contrário ao que ele inicia a partir de agora. Então, se nós voltarmos um pouquinho
para trás, nós vamos perceber, verso 12 do capítulo 2. Verso 12 do capítulo 2. Olha só o que diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas Paulo está dizendo assim, olha, o homem natural não tem como compreender as coisas do Espírito. O homem que está na carne, o homem que ainda não tem entendimento, que ainda não tem discernimento espiritual, ele tem dificuldade em aceitar aquilo que é do Espírito. É por isso que é muito difícil para o homem que está na carne, ao levar um tapa, em uma das suas faces, virar a sua outra para levar outro tapa. Porque isso é discernimento do Espírito, é um entendimento espiritual, que quem está na carne não consegue entender. Porque quem está na carne, de ímpeto, qual a ação que tem ao receber um tapa em uma das suas faces? É lhe entregar outro bufete, é devolver o tapa, jamais virar a outra face. Quando alguém é de alguma forma injustiçado, quando alguém de alguma forma é ferido, é acusado, é apontado, é de alguma forma ridicularizado, o ímpeto, o desejo ao primeiro momento é ter uma ação de autodefesa. É ter uma ação de autodefesa, de, no mínimo, se justificar. Se justificar. O homem que está na carne, o homem natural, na sua essência natural, a primeira ideia dele, em um contexto como o descrito agora há pouco, é esse. Ou é de se justificar, ou de atacar também. Por isso que Paulo diz, o homem natural não aceita coisas do Espírito. É difícil entender. Mas porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Está difícil de eu ensinar essa igreja, porque essa igreja, ela está como criança na fé. Ela não aceita a ministração de perdão. Ela não consegue. Porque o seu ego está tão inchado, está tão inflamado, que por mais que eu pregue sobre isso, lá no fundo do seu eu, ele continua dizendo, repetindo insistentemente para si mesmo. Mas ele é que está errado. Mas ela foi que errou. Não foi eu. Eu não posso me humilhar, eu não posso continuar, eu não posso permanecer, porque é ela que está errada. Eu não sei se vocês conseguem entender o que Paulo estava querendo falar para Coríntios. Mas Paulo estava dizendo para aquela igreja que eles estavam como crianças. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Eu não tive como alimentá-los, eu não tive como progredir. Lá na escola, se você observar bem, existe uma progressão no ensino. A gente não chega em uma sala de aula de cara ensinando verbos. Se apresenta primeiro a... E antes de tudo isso, é ainda mais imaturo ainda, porque começa-se com tracejados. Ainda vai antes disso, delimitação de espaço. Não é na
que se risca, existe uma delimitação, existe todo um processo para se apresentar as vogais, para depois apresentar as consoantes, para começar a juntar uma a outra, para começar a apresentar palavras e daí textos e a interpretação, e por aí vai, e por aí vai. Existe todo um processo. Os ensinos do rei também existe um processo. Porque de primeiro não tem como eu conseguir digerir aquilo que é sólido. E é por isso que Paulo diz, leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. É por isso que muitas das nossas orações, elas são vazias, elas são superficiais, porque nós ainda não temos fundamentos sólidos para conversar com o nosso Pai. E a gente fica naquela mesmice. Me cura, me dá saúde, me livra do mal, me direciona, me dá prosperidade, abençoa meu serviço. E a gente fica só nisso, porque nós só conhecemos esse Cristo, o Cristo que a multidão conhecia, que fazia milagres. Mas entenda que esse Cristo que faz milagres, que é conhecido da multidão, é um Cristo também que discipula, que tem discípulos. E o questionamento que fica para mim e para você é: eu desejo estar como a multidão esteve, ou eu desejo estar como um discípulo de Cristo, conhecendo coisas ainda mais profundas? Porque aos discípulos, ele ensinou a perdoar. A um nível tão profundo, que quando os discípulos perguntam, quantas vezes eu devo perdoar? Pedro pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? 7. 7 vezes? 70 vezes 7. Olha a profundidade do ensino com os discípulos, enquanto com a multidão, ele levantava o defunto, ele curava o cego, ele levantava o paralítico, mas com seus discípulos, ele entregava alimento sólido, alimento forte, que de fato iria sustentá-lo na caminhada que cada um deles levou quando Cristo não estava mais aqui. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, por quê? Porque ainda não podieis suportá-los. Sabe por quê? Que os nossos olhos não se abrem para muitas coisas que o Senhor deseja que os nossos olhos se abram? Porque nós não nos dispomos a nos alimentarmos de um alimento mais forte, de caminharmos com Cristo nessa progressão espiritual. Mas nós continuamos ali, naquele mesmo estágio, naquele mesmo nível, e recusamos a sair dali. E você pode me perguntar assim, irmã, mas como então que eu saio? Só existe uma forma de nós avançarmos de nível com o Senhor. Avançarmos de nível no sentido de deixar de receber o leite, ou de além do leite começar a receber o alimento sólido. Quando nós nos permitimos ser tratados, ser moldados por Ele. E quando nós falamos em tratamento, quando nós falamos em moldar, isso se refere a momentos difíceis, a momentos que podem, inclusive, causar dor, porque se trata de momentos de crescimento, Nem ainda agora podeis suportar, ainda sois carnais. Verso 3, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 3 agora. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo homens? Paulo agora explica o que é esse ser carnal. Ora, porque você
falando em ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas. Enquanto o Senhor nos chama a viver pela fé, para então viver pelo amor. Mas na frente nós vamos ver Paulo falando exatamente disso. Que de todos os dons, o maior deles é o amor. E aí ele vai explicar que esse amor, ele se doa por completo, ele não tem ciúmes, mas ele se doa por completo para o seu próximo, para o outro. Mas aquele que está na carne ainda vive em ciúmes, ainda vive em contendas, porque está voltado ainda para o seu próprio ego. Para o seu próprio ego. Nós saímos desse nível quando nós paramos de olhar para nós mesmos e olhamos para o que realmente importa. Para o que realmente importa. Existe uma área da saúde, acho que é, né, da saúde, que é uma área assim, muito, muito perigosa, que é a área da psique, né, da psicologia, vou colocar dessa forma. Porque, se alguém estuda de psicologia aqui, me perdoe, mas eu espero em nome de Jesus que você consiga entender o que eu quero compartilhar com vocês. Mas a psicologia, em tese, em geral, o que ela faz com as nossas feridas? De que forma que ela tenta tratar com as nossas feridas? Quando nós apresentamos, primeiro identificar, né? O primeiro ponto de partida é esse, identificar as feridas. E ao identificar, tratar essas feridas, mas de que forma? Sendo forte o suficiente para se distanciar daqueles que te causam dor. A metodologia, vou usar essa expressão, usada pela psicologia é essa, tipo, se o fulano te fere, esquece o fulano, aprende a viver sem o fulano, se distancia do fulano. Se ele não te merece, pois então não permita com que ele usufrui, né, de você, daquilo que você tem de bom, e esquece, né? Finge que não existe. Foge. Em outras palavras, é isso. Foge, foge. Enquanto o Evangelho do Senhor nos ensina outra coisa totalmente diferente. Prepara uma mesa. Senta. Serve. É assim que o Senhor Jesus nos diz. Porque não importa o que o outro fez, mas importa como você se posiciona diante disso perante o Senhor. Como você se posiciona diante disso perante o Senhor. Por isso é que ele diz, vocês são crianças porque vocês andam em ciúmes, contendas, e se assim permanecer, as tuas orações sempre vão ser voltadas para o outro. Senhor cura, Senhor liberta, Senhor transforma, Senhor muda esse pensamento, que o fulano do cicrano faça isso. E nós nunca vamos fazer a oração para que a ação do Senhor aconteça em nós. No sentido de que, Senhor, fulano, ele me fez essa raiva. O fulano causou essa situação para mim. Meu Deus, diante disso, qual é o posicionamento que eu tenho que tomar que agrade o teu coração? Qual é o posicionamento que eu tenho que tomar que agrade? Percebam que não está voltado mais para o outro, mas para o que você vai fazer diante disso. Para o que você vai fazer diante disso. Verso 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andeis segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse era o contexto da igreja. A igreja ela estava dividida. A igreja que estava dividida.
Há um grupo que era de Apolo, há um grupo que era de Paulo, como os meninos lá da quinta série faz. Divide a sala no meio, em grupos, né? Tem 2, tem 3 grupos, existem rivais e ficam ali se atacando. São crianças. São crianças. No reino não existe o lado A, o lado B, ou quem é mais, ou quem é menos. Paulo vai explicar, eu plantei, Apolo regou. O crescimento não vem nem de Paulo, nem de mim. Não vem nem de Apolo, nem de mim, mas vem de Deus, ou seja, a obra é uma só. E o que eu quero dizer com isso? Não existe Assembleia de Deus, não existe Batista, não existe Igreja do Amor, isso aqui melhor ou pior entre uma e outra, não existe. Existe um reino, e eu e você temos que ter esse entendimento que nós pertencemos a um reino. Na palavra todinha você não vai encontrar a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja do Amor, a Igreja disso, daquilo. A todo tempo o Senhor está falando que veio para implantar um reino. E nesse reino, quem faz crescer, quem dá o crescimento é o próprio Deus. E nesse momento você pode dizer assim: ah, minha irmã, mas a igreja fulano de tal, meu Deus, tem tanta loucura lá dentro e aqui também. E aqui também. E em todos os lugares tem loucura, tem erros, porque são pessoas humanas que estão aqui dentro. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de imaturo. Como nós perdemos tempo com esse negócio? De quem é melhor e quem é pior. De quem está à frente e quem está atrás. Quem erra desse jeito e quem erra daquele jeito. O propósito é apenas fazemos parte de um reino. Ele não pode ser dividido, porque como a própria palavra diz, um reino dividido não subsiste. Não tem como subsistir. Não tem como. Ele explica, eu plantei e Apolo regou. Cada um fez o que deu para fazer, o que cabia a ele fazer. Vai ter pessoas que têm o dom do evangelismo, de trazer pessoas para dentro da igreja. Tem pessoas aqui que em eventos conseguem ali encher, mas não conseguem prender as pessoas com o ensino da verdade, com o ensino, porque não tem o dom do ensino. E cada um coopera conforme aquilo que o Senhor distribuiu. Um planta, um traz. O outro vai lá e rega. O outro vai lá e aduba. E o Senhor vai coordenando tudo isso, dando o crescimento. Percebam que quando nós temos o entendimento de reino, faz toda a diferença. Tanto dentro da igreja, quanto fora no sentido geral. Eu evangelizei, eu acompanhei uma pessoa e hoje essa pessoa ela congrega na Assembleia de Deus. Essa pessoa congrega na Nova, essa pessoa congrega na Rema. Aleluias! Alguém ali vai regar. Eu plantei e alguém ali vai regar. Porque a minha mente é de reino. A minha mente é de reino. Quem dá o crescimento é o Senhor. Verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Mas
Deus que dá um crescimento. Que na minha oração e na sua oração, a minha pergunta para o Senhor seja: Pai, o que cabe a mim fazer? Na minha casa como esposa, na minha casa como esposo, na minha casa como filho, como filha, na minha igreja como serva, o que cabe a mim fazer no reino, no sentido geral? Pai, o que cabe a mim fazer? O que cabe a mim fazer? Uma vez eu escutei, até o irmão Danilo que fez esse comentário, diz assim: se me mandarem catar copo, pois glória a Deus por isso, que privilégio, a minha função naquela atividade na igreja vai ser juntar os copos, vai ser juntar o lixo, vai ser organizar aquele ponto, porque não é só ele que está ali, existe um corpo trabalhando. E que nós não percamos tempo, que não sejamos crianças, como a igreja de Corinto estava, perdendo tempo, olhando para o outro irmão do lado e dizendo: está assim, está assado, está fazendo assim, está fazendo assado, mas preocupado com o que você está entregando ao Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um. Verso 8: e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí, apesar do horário, eu vou continuar. Eu disse que quinta-feira é um problema para mim, que eu nunca vou conseguir cumprir esse horário. Verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o que o Senhor derramou sobre a minha vida? Qual foi a graça que o Senhor derramou sobre a minha vida? Foi o ensino? Beleza. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Eu vou com certa pessoa até determinado ponto. E eu não vou conseguir ir adiante, porque aquilo que eu tenho para passar para ela é só até aquele certo ponto. Mas vai haver outro que vai conseguir levá-lo além, que vai conseguir levá-lo adiante. Eu lancei o fundamento como prudente construtor, segundo a graça que me foi dada. Mas eu tenho certeza que outro vai vir e vai continuar a boa obra iniciada na vida daquela pessoa. Vai continuar a boa obra iniciada na vida daquela pessoa. Eu estava com uma amiga, próxima, que ia embora e que ia distante. E eu ouvi um comentário de uma outra que disse assim: e agora, será que você vai continuar firme? Será que vai dar certo? E foi exatamente essa palavra que veio ao meu coração. Quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, eu ensinei, eu direcionei até certo ponto. E ainda que aquela pessoa ficasse debaixo do meu braço o resto da vida, eu tenho a ciência que eu não conseguiria levá-la a um crescimento, a um nível maior, porque isso não está preso a minhas mãos. Um planta e o outro edifica. Um lança os fundamentos e o outro levanta as paredes. E assim o corpo anda. Mesmo que a gente tivesse encerrado 8h30, vocês não iam continuar todo mundo aqui, olhando para a cara do outro. Então, vamos continuar. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. E é esse o ponto do texto, que eu considero assim o clímax daquilo que Paulo nos ensina no capítulo 3 de 1 Coríntios.
ele apresenta aqui materiais. Ele fala do ouro, ele fala da prata, ele fala de pedras preciosas, ele fala de madeira, ele fala de feno e de palha. Não sei qual é o teu fundamento, mas é apresentado aqui 3, 4, 5 fundamentos. De ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. E ele diz que manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta se tornará a obra de cada um. Como é que se manifestará? E ele continua dizendo, pois o dia a demonstrará. Percebam que esse dia, acredito que na tua Bíblia esteja, assim como na minha está, com D maiúsculo. E esse dia se refere ao grande dia do retorno de Cristo. Porque esta, sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O que Paulo quer dizer com isso? Ora, se o teu fundamento for de palha, vixe, está fraco, né? Teu fundamento está de palha, tu ainda está ali no raso. Vindo o fogo, a provação, essa palha, ela vai queimar e é ligeiro. Não vai sobrar nada. Se o teu fundamento é de palha, tá uma criança só bebendo leitinho, teu fundamento está ali como se fosse de palha. Quando o fogo vier e o fogo vem para todo mundo, essa palha vai se consumir e é ligeiro. E ele apresenta um outro fundamento, ele diz o feno. O feno, parecido com a palha, apesar de demorar um pouquinho mais pegar fogo, mas pega da mesma forma e fica pó, e fica cinza. Olha como o Paulo está querendo despertar essa igreja. Porque às vezes a gente imagina que ser criança, nossa, é tudo de bom, só tomando leitinho, só tomando palavras de bênçãos e de prosperidades e promessas maravilhosas, e isso é bom e eu quero continuar nisso. Mas existe um problema muito grande. Porque se o teu fundamento for de palha, se o teu fundamento for de feno, se você estiver continuar preocupado com o cicrano, com o deutrano, se você estiver atento ou causando divisões, e é fulano que está certo, e é o cicrano que está errado, se você estiver perdendo teu tempo com esses comportamentos de criança, o teu fundamento continua sendo fraco. Quando o fogo vem, torra tudo, vira pó. Aí é o momento que o crente sai da igreja, do crente se zanga e vira ateu, e vira desigrejado, não quer mais saber de nada, porque o fundamento é de palha, porque o fundamento é de feno. Mas Paulo apresenta outro, madeira. Madeira é preciso mais fogo para queimar, né? Mais fogo, mas queima do mesmo jeito. Se o fogo for muito, queima. E conforme, preste atenção nisso, e conforme for o teu fundamento, vai ser o fogo que vai vir. Ah, não, mas o meu está muito bom, eu já consegui alicerçar aqui com madeira. Beleza, pois espera o fogo que vai vir. Porque o fogo vai vir conforme o fundamento que está posto. Porque a ideia é verificar a resistência desse fundamento. Então a madeira, apesar de ser difícil, também queima. E se o fogo perdurar por muito tempo, vai virar carvão. Vai virar carvão. Vira desigrejado da mesma forma, vira ateu da mesma forma, sai da igreja, muda de igreja, faz e acontece, e briga. Madeira. Ah, mas eu já cansei. Meu fundamento agora é pedras preciosas, né? Pedras preciosas. Meu fundamento é prata. Meu fundamento é ouro. Nós sabemos que para esses tipos de fundamento, o fogo, ele precisa ser mais quente. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está mais com fundamento de vento, de palha, de madeira, mas você alcançou, né, o nível pedras preciosas, o nível prata, o nível hard,
Ouro. Beleza, glória a Deus, te prepara para o fogo. Te prepara para o fogo, porque o fogo vem para demonstrar, para revelar. Se é ouro, beleza, o fogo vai revelar esse ouro. E como é que o fogo revela o ouro? Tirando as impurezas. Queima, 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 esquenta, 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 até ficar somente ouro. O ouro é provado dessa forma. É com fogo. A prata é provada dessa forma. É com fogo. As pedras preciosas são formadas dessa forma. É com fogo. Então, meu irmão, se o teu fundamento é esse, se você está resistente, se você saiu daquele nível de criancice, de estar tomando só leite, se você já está aceitando repreensão, se você já está aceitando palavras que doem no teu coração, que machucam a tua alma, se o perdão, por mais que te corroa por dentro, mas você tem tomado a atitude de viver, porque isso é uma ação, não é um sentimento. Se o teu fundamento está nesse nível, pois prepare-se, porque o fogo virá revelar. Se é ouro, ouro. Se é prata, prata. Se é a pedra preciosa, a pedra preciosa. O fogo, ele vem para revelar exatamente isso. Para revelar exatamente isso. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se o fogo vir e permanecer a obra, você receberá galardão. Se o fogo vir e permanecer a obra, você receberá o galardão. Veio a situação desafiadora, né? A Tainá estava me testificando agora o galardão dela. Aguentou, o fogo estava ali, aguentou. Vem o galardão. Ele vem para provar se o que está aí é ouro, se o que está aí é prata, se o que está aí é pedra preciosa, se o que está aí é madeira, se o que está aí é feno, se o que está aí é palha. Então, minha irmã, meu irmão, quando o fogo vier, não diga, me livra, Senhor, desse fogo. Mas me diga, Senhor, me ajuda. Me ajuda a me revelar diante desse fogo. Me ajuda, Senhor, para que Ele possa revelar quem sou eu diante do Senhor. Se ainda há orgulho aqui, meu Deus, me faz enxergar, que esse fogo me revele, porque eu quero crucificar esse fogo, esse orgulho, porque eu quero matar esse fogo, porque eu quero que toda impureza caia por terra e fique somente aquilo que é precioso para o Senhor. Perceberam como a gente ora de forma completamente errada? Principalmente quando continuamos no estado de criancice, de mimimice, preocupado com coisa pequena. Quem é de Apolo, quem é de Paulo, quem fez, quem não fez, quem feriu, quem foi ferido. Isso não importa. Importa aquilo que o fogo vai revelar. Importa o que o fogo vai revelar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Vou ler o 14 e o 15 juntos. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. A gente imagina que quando nós batemos o pé e gritamos e dizemos eu estou certo, e foi você que fez isso, e tentamos a todo custo fazer o outro enxergar o eu, a gente imagina que nós estamos ganhando com isso. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que queima, este sofrerá o dano. Quem sofre é você. Enquanto você continua resistindo ao tratamento do Senhor, quem sofre é você. Sabe por quê? Porque o Senhor não desiste. Não desiste. Ele fez o povo dele rodar o Egito 40 anos. O Senhor é longânimo, paciente demais. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele é um Deus que não vive nesse tempo que nós contamos, então Ele não se importa com o tempo
entregar galardão. É entregar galardão. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha só como termina o verso 15. Aquele, se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo. Olha só a diferença, vai ser salvo, meu irmão. Tu pode continuar sendo a criança mimada que tu é, batendo pé, chorando, e se zangando, saindo pra lá, pra cá. Vai ser salvo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai ser salvo. Todavia, como que através do fogo, ou seja, sofrimento. E concluindo, versos 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando o Senhor ele nos faz questionamento como esse, pode ter certeza, porque ele já sabe a resposta. E a resposta sempre é negativa. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Senhor está perguntando isso para mim e para você, porque ele já sabe da resposta. Qual é a resposta? Eu não sei. Senhor, às vezes eu me esqueço. Às vezes o orgulho toma conta de mim e eu me esqueço que sou santuário de Deus. Que sou santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em mim. Eu me esqueço, meu Deus, é por isso que a raiva toma conta, a tristeza, as emoções me gerenciam, porque eu esqueço que sou santuário do Deus Altíssimo. É como se o Senhor, em outras palavras, dissesse: ei, menino, te comporta, te ajeita, evolui, progride. Você é santuário do Deus Altíssimo. Preste atenção no que tu é. É como se ele estivesse dizendo isso. Aí, olha como termina o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Meus irmãos, que o direcionamento que Paulo deu a Corinto seja recebido também por nós. Que não nos vangloriemos pelo que nós sabemos fazer, pelos dons que temos, se de pregar, se de ministrar, se de profetizar, se dom de servir desse jeito, daquele outro jeito. Que não nos gloriemos ou que não venhamos nos satisfazer somente com isso, mas que venhamos progredir a ponto de apresentar diante do fogo um fundamento resistente a ser revelado diante do Senhor. E que o meu propósito, o teu propósito seja diante de Deus apresentar um fundamento de ouro. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar.